Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos trabalhar o PET avaliativo de língua portuguesa. Então, estou gravando o vídeo antes, né, para que vocês tenham mais tempo para assistir e voltar nos PETs anteriores, né, caso tenham alguma dúvida, para ter tempo hábil aí para fazer com tranquilidade o PET avaliativo. Então, né, já está inserido aqui semanas 1 a 4, unidade temática, objeto de conhecimento, habilidades, conteúdos relacionados são os mesmos dos PETs anteriores. Então, vamos lá. Olá, estudante! Estamos chegando ao final do ano letivo de 2020, um ano repleto de novas experiências, desafios e muito conhecimento compartilhado. Ao longo do ano, seu aprendizado ocorreu de formas variadas, realizando as tarefas do PET, assistindo às aulas do programa Se Liga na Educação, estabelecendo contato com seus professores pelo app Estude em Casa, ampliando seus conhecimentos por meio de pesquisas em diferentes fontes e até contando com a ajuda dos familiares. Temos certeza que você aprendeu significativamente e, para encerrar nosso ano letivo, é hora de resolver algumas questões que tratam das compreensões mais importantes que você construiu nesse período em cada componente curricular. Realize as questões com bastante atenção, pois elas servirão para que os seus professores possam planejar um próximo ano que lhe proporcione ampliar ainda mais seu aprendizado. Lembre-se de separar um tempinho para aproveitar ao máximo o momento de retomada dos principais conceitos e temas. Bons estudos! Então vamos lá. Atividades. Leia este anúncio publicitário e a seguir responda à questão. Então nós temos aí um anúncio publicitário de uma fanpage. Vamos lá. O texto que acompanha a imagem está dividido em duas partes. Na parte superior está escrito em letras graúdas, né, grandes. Na parte inferior, em letras menores. Considerando o efeito que o texto vai ter sobre o leitor, qual é o papel de cada uma dessas partes? Que ideia a imagem desse texto publicitário transmite? Então, a parte maior, né? Nós temos aí, no anúncio, nós temos aí as letras maiores, elas chamam mais atenção, né? O texto da parte superior, escrito em letras graúdas, tem por finalidade de atrair a atenção do leitor para despertar nele o interesse em ler o restante do anúncio. Aí depois nós temos as letras menores. Essas letras, o texto da parte inferior, né, escrito em letras menores, traz para o leitor o detalhamento das informações, né, sobre o evento realizado, data, local, pessoas envolvidas. Então, as letras menores têm todo o detalhamento aí do que está sendo, do que foi primeiro transmitido em letras graúdas. Vamos à questão 2. Nos dois anúncios, observa-se a presença do verbo chegar. Leia-os para responder à questão a seguir. Então, nós temos dois anúncios. Clean. Esta conversa já chegou à cozinha. A conversa chegou na cozinha. Então, nós temos o verbo chegar, né? Chegou no primeiro, chegou no segundo. Porém, eles, né? O verbo chegar está empregado aí com regências diferentes. Eu vou colocar um material aqui. Então, regência do verbo chegar. Chegar deve ser introduzido pela preposição a e não pela preposição em. Exemplos. Chegamos a Belo Horizonte pela manhã e não em Belo Horizonte. A noiva chegou à igreja às 19 horas e não na igreja. Cheguei a Belo Horizonte. Então, o verbo chegar, ele requer a preposição a. Então, em qual delas a regência desse verbo está de acordo com as prescrições da gramática normativa para a variedade padrão? No primeiro ou no segundo? Justifique sua resposta. Então, volta um pouquinho o vídeo, né, no material que eu coloquei, e aí vocês vão conseguir dar a resposta. 3. Leia o texto que segue e responda à próxima questão. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1º de fevereiro de 1999. Então, nós já vemos que é uma característica de carta, né? Tem aí o local, a data. Senhor diretor do Departamento de Trânsito de Porto Alegre. E tem o vocativo. Então, é uma carta.
No último dia 20, recebi uma multa relativa a uma infração cometida em 1º de dezembro de 1998. A multa foi lavrada no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Freitas Coutinho às 15 horas, e se deu pelo fato de ter sido avançado o sinal vermelho. Recordo-me bem da ocasião e admito que infringi uma norma de trânsito. Aliás, uma infração gravíssima, de acordo com o novo Código de Trânsito. Porém, Vossa Senhoria já viveu a desagradável situação de cruzar um semáforo estando atrás de um ônibus de 3 metros de altura? Pois foi o que me aconteceu. Embora guardasse uma distância razoável do ônibus, sua altura não me permitia ver se o sinal estava aberto, se estava ou não aberto. Como o ônibus não parou nem diminuiu a velocidade, achei que estivesse aberto e segui em frente. Além disso, notei que o motorista que vinha atrás de meu veículo acelerou seu automóvel ao nos aproximarmos do cruzamento, o que me impediu completamente de parar ou esperar que o ônibus se afastasse para poder ver o semáforo, pois do contrário corria o sério risco de ter meu carro colidido na parte traseira. Por outro lado, será que o ônibus ou o veículo de trás também foram multados? Ou será que o policial de trânsito não teve tempo de anotar a chapa dos outros 2 veículos, fazendo-me sua única vítima? Teria havido coerência por parte do policial ao lavrar essa multa? Gostaria de lembrar ainda que, em mais de 20 anos como motorista, jamais fui multado, o que comprova o quanto minha conduta tem sido correta no trânsito e o quanto essa multa é injusta. Peço a Vossa Senhoria que examine esse caso de uma forma mais ampla, distinguindo de forma clara aqueles que realmente merecem ser multados daqueles que merecem ser compreendidos e, portanto, perdoados. Sem mais para o momento, agradeço sua compreensão. Vitor Hugo Sanches. Ele realmente foi honesto, né? Falou realmente que infringiu, mas que não foi totalmente culpa dele, né? Ele realmente não conseguiu ver se o sinal estava aberto ou fechado. E, infelizmente, isso acontece. Mesmo a pessoa não querendo infringir, mas acaba acontecendo. O texto lido é uma carta e, como tal, apresenta algumas características essenciais do gênero. Quais são elas? Né? As características da carta, né? Apresenta local, data, vocativo, corpo da carta, a linguagem adequada ao destinatário, despedida, né? Ele se despede sem mais para o momento, agradeço sua compreensão e ele assina. Então, tem aí as características da carta. Qual é a reclamação feita ao diretor do Departamento de Trânsito de Porto Alegre? Ele reclama que a multa, né, foi injusta por ele não ter visto se o sinal estava aberto ou fechado, né, por conta da altura do ônibus, e ele ainda tenta, né, convencer o interlocutor de sua boa conduta, porque ele fala que por mais de 20 anos como motorista, ele nunca tinha tido nenhuma infração, né, cometido nenhuma infração, não tinha nenhuma multa, então ele tem os argumentos, né? O fato de o remetente admitir que errou provavelmente provoca que tipo de efeito no interlocutor? A gente pode analisar, né, que por ele revelar que errou e colocar todo o contexto da situação, ele mostra sua honestidade, né, e isso pode fazer com que quem leia considere seus argumentos válidos, né, pois o ato de falar a verdade é característico de pessoas dignas. 4. A seguir, apresentamos uma estrofe do famoso poema das 7 faces de Carlos Drummond de Andrade. Leia-a para responder às questões a seguir. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Então, tem aí, né, o bonde passa cheio de pernas, e não está colocando que passa cheio de pessoas. Então, vamos à questão. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. A palavra pernas substitui outra, né? Substitui outra palavra. Que figura de linguagem você identifica nesses versos? Justifique sua resposta. Então, qual palavra
que pernas, né, está substituindo? Pessoas, porque são as pessoas que estão no bonde. Agora eu vou colocar um material aqui de apoio de figuras de linguagem. Então, metáfora. Vou colocar algumas para vocês tirarem a conclusão. A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Um exemplo: a vida é uma nuvem que voa. Está comparando a vida com uma nuvem que voa, porém não tem aí o conectivo como que indica a comparação. Por isso a metáfora é uma comparação implícita, subentendida. A vida é como uma nuvem que voa. Já nesta frase, não é mais uma metáfora, é uma comparação porque tem o como. Então, o uso da metáfora em meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável. Outro exemplo, meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável. Está comparando o amor com a caravana de rosas, porém não tem o como. Comparação, chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora, neste caso são utilizados conectivos de comparação, como, assim, tal qual. Exemplo: seus olhos são como jabuticabas, olha como, fazendo a comparação. Então, o uso da comparação por meio do conectivo como. O amor é como uma flor e o amor é como o motor do carro. Então, são frases aí que têm a figura de linguagem comparação. Metonímia é a transposição de significados considerando a parte pelo todo, o autor pela obra e alguns outros exemplos ainda. Então, exemplo: costumava ler Shakespeare. Ele não lia Shakespeare, né? Ele lia o quê? As obras de Shakespeare. Mas aí foi a substituição, né, do autor pela obra. Da parte pelo todo. Este foi um livro escrito a quatro mãos. Isto é, escrito por duas pessoas, né? Duas pessoas, quatro mãos. Não tinha teto em que se abrigasse. Teto no lugar de casa. Ele possuía inúmeras cabeças de gado, né? Cabeças de gado aí são bois. E nós temos aqui a literação e a sonância, que a gente vai precisar para a próxima questão. O que é a literação? Repetição de consoantes ou sílabas. Minha mãe me mandou fazer o meu melhor. Então aqui teve a repetição da consoante M, né? Da letra M. Minha mãe me mandou fazer o meu melhor. Me mandou fazer o meu melhor. E a sonância é a repetição de vogais. Por onde andam o amor e a dor do trovador. Então aqui foi repetido com frequência, né, a vogal O. Voltando ao material. Então, que figura de linguagem você identifica nos versos, né? O bonde passa cheio de pernas. Justifique sua resposta. Volta um pouquinho lá no material que vocês vão conseguir dar a resposta. 5. Para responder à próxima questão, leia o poema Bolhas, de Cecília Meirelles. Bolhas. Olha a bolha d'água no galho, olha o orvalho. Olha a bolha de vinho na rolha, olha a bolha. Olha a bolha na mão que trabalha. Olha a bolha de sabão na ponta da palha. Brilha, espelha e se espalha, olha a bolha. Olha a bolha que molha a mão do menino. A bolha da chuva da calha. Cecília Meirelles. Que efeito a repetição das consoantes e das vogais produz no poema? Quais figuras de linguagem estão presentes nesses versos? Não, o efeito dessas repetições, né, tanto das consoantes quanto das vogais, é trazer aí uma sonoridade, uma musicalidade, né, para o poema, e também produz o efeito, né, de imitar o som da bolha estourando. E aí vocês vão voltar um pouquinho no vídeo, dar pause e para vocês identificarem, né, quais são as figuras de linguagem que estão presentes nos versos. 6. Leia o conto abaixo para responder à questão a seguir. O primeiro beijo. Os dois mais murmuravam que conversavam. Havia pouco iniciara-se o namoro e ambos andavam tontos. Era o amor. Amor com que vem junto, ciúme. Está bem, acredito que sou a primeira namorada. Fico feliz com isso. Mas me diga a verdade. Só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ele foi simples. Sim, já beijei antes uma mulher. Quem era ela? Perguntou com dor.
Ele tentou contar toscamente, mas não sabia como dizer. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos, no meio da garotada, em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso como os de uma mãe. Ficar às vezes quieto, sem quase pensar e apenas sentir, era tão bom. A concentração ao sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros. E mesmo a sede começara. Brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do motor, rir, gritar, pensar, sentir. Puxa vida, como deixava a garganta seca. E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva e foi o que fez. Depois de reunida na boca ardente, engolia lentamente. Outra vez e mais outra vez. E mais outra. Era morna, porém a saliva e não tirava a sede. Uma sede enorme, maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo. A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia, tornara-se quente e árida, e ao penetrar pelo nariz secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava. E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento de deserto, tentou por instantes, mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar, esperar. Talvez minutos apenas, talvez horas, enquanto sua sede era de anos. Não sabia como e por quê, mas agora se sentia mais perto da água. Pressentia-a mais próxima, e seus olhos saltavam para fora da janela, procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando. O instinto animal dentro dele não errara. Na curva inesperada da estrada, entre arbustos, estava o chafariz de onde brotava, num filete, a água sonhada. O ônibus parou, todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra antes de todos. De olhos fechados, entreabriu os lábios e colocou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava a água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga. Era a vida voltando, e com esta encharcou todo o interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos. Abriu-os e viu bem junto de sua cara 2 olhos de estátua fitando, e viu que era a estátua de uma mulher, e que era a boca da mulher que saía água. Lembrou-se de que realmente ao primeiro gole sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água. Eu soube então que havia colado sua boca na boca de estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra. Ele a havia beijado. Sofreu um tremor, que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele, e tomou-lhe o corpo todo, estourando pelo rosto em brasa viva. Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo a se transformar. A vida era inteiramente nova. Era outra, descoberta com sobressalto, perplexo no equilíbrio frágil. Até que, vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade, que logo o encheu de susto e logo também de um orgulho antes jamais sentido. Ele se tornara homem. O primeiro beijo, Clarice Lispector. Então vamos à questão. O texto que você acabou de ler apresenta 2 histórias, uma dentro da outra. A partir de certo momento, a narrativa central abre espaço para uma história que já ocorreu anteriormente, porque o garoto revive os fatos daquela excursão. Então ele revive o que aconteceu na excursão porque a namorada, né, perguntou para ele se ele já havia beijado outra mulher, né, e quem era ela. Então, essa pergunta fez ele relembrar o que aconteceu com ele na excursão, né, que ele havia beijado a boca de uma estátua. Onde as ações se desenrolam dentro de um ônibus, depois no chafariz. E quem são os personagens? Né? Você pode voltar ao texto e analisar os personagens. Tá fácil. O narrador participa dos acontecimentos. O narrador é o garoto. E o texto é narrado em terceira pessoa. Então, ele é um narrador que ele não participa.
ele conta os fatos, porque está sendo narrado em terceira pessoa, mas ele é um narrador onisciente, né? Ele não é um narrador observador. Ele é onisciente porque ele observa e sabe de tudo que acontece, até os sentimentos que foram produzidos, né? Porque ele é o personagem, mas ele está contando a história. E qual que é o conflito vivido aí por esse personagem, né? De voltar no tempo, de relembrar algo que aconteceu com ele, de colocar todo esse sentimento para fora de uma situação em que ele conta toda a história vivida dentro do ônibus, depois ao beber a água do chafariz. Então, vocês voltem ao texto, leiam novamente para vocês tirarem suas próprias conclusões. Tá? Então, terminamos o PET avaliativo de língua portuguesa do 9º ano e tem uma autoavaliação para vocês fazerem, né? Para vocês lerem as afirmativas e marcarem se sim, em parte ou não. Né? Reconheça um anúncio publicitário e seus elementos? Sim, em parte ou não. E aí, mais outras afirmativas. Então, encerramos o PET avaliativo. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam fazendo as atividades e fica um forte abraço.